Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física para Universidades e Concursos. Meu nome é professor João Cláudio e eu irei resolver aqui uma questão de física que caiu no ENAD do ano de 2005, tá? A questão é a seguinte: o trecho abaixo, extraído de um texto de Ampère de 1820, é considerado por muitos historiadores como um dos trabalhos seminais do eletromagnetismo. Reduzi os fenômenos observados pelo Sr. Ørsted a dois fatos gerais. Mostrei que a corrente que está na pilha age sobre a agulha imantada como a do fio conjuntivo, fio que reúne no exterior os polos da pilha. Descrevi os instrumentos que me propus construir, entre outros, espirais e hélices galvânicas, solenoides. Anunciei que as últimas produziram, em todos os casos, os mesmos efeitos que os ímãs. Entrei depois em alguns detalhes sobre a maneira como concebo os ímãs, que devem as suas propriedades unicamente a correntes elétricas. Os grandes experimentos científicos de George Zaha. Ok. Então considere as afirmações a seguir. Ampère apenas refez a famosa experiência de Ørsted com novos equipamentos. Ampère apresenta argumentos sobre a equivalência entre ímãs e equipamentos percorridos por corrente elétrica. Ampère apresenta resultados experimentais que contradizem as experiências realizadas por Ørsted. Então vamos analisar cada um desses itens, tá? Então vamos iniciar analisando essa imagem aí, tá? Então o que foi que aconteceu? Esse camarada aí, o Ørsted, em 1819, ele fez um experimento científico no qual ele pegou um fio condutor pelo qual passava uma corrente elétrica, e ele posicionou esse fio próximo a uma bússola. E aí o que foi que aconteceu com a agulha magnética dessa bússola? Ela sofria um desvio na sua orientação, né? E esse desvio ele era perpendicular ao fio, né? Toda vez que a corrente elétrica fluía pelo fio. Quando a corrente cessava, o que acontecia com a agulha? Ela voltava para sua posição original. Então o que a gente conclui desse experimento aí? Que a passagem de corrente elétrica no fio, ela se comporta, ela é equivalente a um ímã, né? E aí depois um camarada chamado Ampère, tá? Ele aprimorou esses experimentos realizados por Ørsted e deduziu os mesmos resultados. E ele mostrou experimentalmente que a presença de bússolas, ímãs ou limalhas de ferro não eram as únicas formas, as únicas maneiras de se mostrar repulsão ou atração magnética. Nós também poderíamos ter repulsão ou atração magnética por meio da passagem de corrente elétrica em equipamentos, como por exemplo o fio elétrico, né? Então, por exemplo, essa imagem que está representada aqui, você tem dois fios elétricos pelos quais estão fluindo corrente elétrica no mesmo sentido. Então, quando isso acontece, pela regra da mão direita, que está representada nessa imagem aqui, creio que vocês devam conhecer, né? Mas só para lembrar, a gente coloca o nosso polegar no sentido da corrente elétrica, né? Observe esse fio aqui. Então, você coloca o seu polegar no sentido dessa corrente elétrica. O sentido da palmada é o sentido da força magnética, e o sentido dos dedos, né, os outros dedos, eles vão representar o sentido do campo magnético. Então o que acontece? Quando as correntes elétricas têm o mesmo sentido, ocorre uma atração entre esses fios elétricos, né? E quando você tem correntes que estão fluindo em sentidos contrários, ocorre uma repulsão, tá certo? Ocorre uma repulsão entre os dois fios. Então, resumindo, né, o Ampère ele mostrou experimentalmente que a presença de bússolas, ímãs, limalhas não eram as únicas formas de se mostrar repulsão ou a atração magnética. A gente pode observar esse mesmo fenômeno por meio da utilização, por exemplo, de fios elétricos, tá? Então, esse foi o experimento de Ampère. Então, analisando os itens da questão, o que acontece? Item 1. Ampère apenas refez a famosa experiência de Ørsted com novos equipamentos? Não, ele não apenas refez a famosa experiência de Ørsted, não. Ele aprimorou, ele fez outras experiências com outros equipamentos elétricos, por exemplo, fios elétricos, tá?
Então esse item 1 é falso. O item 2, Ampere apresenta argumentos sobre a equivalência entre ímãs e equipamentos percorridos por corrente elétrica. Verdadeiro, foi exatamente isso que Ampere fez. Item 3, Ampere apresenta resultados experimentais que contradizem as experiências realizadas por Esteto. Completamente falso, né? Muito pelo contrário. O Ampere ele mostrou experimentos que confirmavam as experiências realizadas por Esteto. Então, resolvendo a questão, o item B é o item que deveria ser assinalado. Muito obrigado, pessoal.